Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, mais um vídeo aqui no nosso informativo aí, a respeito aí do cenário econômico, né, do cenário político, né, e o que isso tende a refletir aí nas carteiras de investimentos aí dos RPPS e dos demais investidores, né. Falando aí dessa última semana de janeiro, né, na qual fez o fechamento do mês, mostra aí o desempenho dos indicadores, e com isso aí, o que a gente está vendo aí com relação ao desenrolar, principalmente da questão política Brasil, né? Bora lá, então. Vamos, então, aos fatos, né? As principais notícias. Bom, falando do setor externo, né? Uma coisa que a gente já vinha falando lá no cenário das aprovações da política de investimento, né? Sobre a disponibilização tardia da vacina, né? Então, aí, o que está acontecendo, né? A vacinação, de certa forma, ela está tendo um certo atraso, né? E que, com isso, o mercado começa a precificar, então, aí, uma imunização, né? Postergada, né? Mais tarde, aí, uma grande parcela da população mundial, e com isso aí, então, fazendo com que essa retomada da economia global, ela vem de uma forma mais demorada, né? Porque até então, o que o mercado imagina é a possibilidades aí de restrições e tudo mais, e isso, de certa forma, afetar a economia. Na Espanha, né, o PIB cresceu 0,4, isso superou aí as expectativas para esse indicador lá da Espanha. Na França, houve o ao contrário, né, teve uma contração de 1,3% no quarto trimestre, né? Só que, de certa forma, era esperado pelo mercado, né, uma retração em 4,1%, né? Então, foi uma notícia otimista em vista do que tinha-se previsão. A Alemanha, o PIB, também teve um crescimento modesto de 0,1%, né, no quarto trimestre de 2020. Na China, né, o PMI veio aí abaixo das expectativas, né? O mercado estava esperando aí 52,7 e veio 51,5. Esse indicador, quando ele está acima de 50, significa que ele está tendo um aquecimento na economia, né? E quando está abaixo, tem uma retração, que foi o que aconteceu com o Japão, né? Ele recuou de 50 em dezembro e agora em janeiro teve 49,8. Essa é uma retração, de certa forma, até pequena, né? E que também não é ainda de se falar aí de uma retração econômica, né? Nos Estados Unidos, né, os gastos do consumidor caiu 0,2 em dezembro, né, apesar da alta na renda, né? O Biden convida os republicanos para discutir um pacote de apoio econômico na pandemia, né, que é o que o mercado está esperando aí já há um bom tempo, desde antes das eleições, né? E os novos casos do Covid caem 34%, né? Então, é uma notícia muito boa com relação à doença. O PIB dos Estados Unidos cresce abaixo do esperado no quarto trimestre, né? E este ano deve ter um começo fraco, principalmente porque é o início de um novo governo, né? Então, a tendência de todo início de governo é segurar um pouco, né, as coisas, né? E principalmente nessa situação aí do Covid. No Brasil, né, o setor público consolidado tem um déficit primário de quase que 703 bilhões de reais, né? Então, ou seja, o mercado já não estava muito satisfeito, né? Um orçamento para o ano de 2020 que já ia ter um déficit, se não me engano, de 20 ou 30 bilhões, né? E veio aí quase que 703 bilhões de reais, né? E isso por causa do Covid, óbvio, né? Então, o governo teve que injetar aí dinheiro, né, na economia aí para tentar manter um mínimo de atratividade econômica, né? Para Campos Netos, né, o fiscal é a chave de tudo, e errado ele não está, já pegando um jargão aí dos memes de internet. Então, o quadro fiscal é o preocupante, é o que oscilou muito aí os títulos públicos no mês de janeiro, principalmente aí o curto e o médio prazo, principalmente, foram os que
tiveram aí uma volatilidade bem acentuada com relação ao longo prazo, mas que também sofreu muito também, né? Os preços da indústria crescem 19,4% em 2020, puxado pelos alimentos, isso indicando aí a questão do IGPM também da inflação, né, que está vindo alto ultimamente. A prévia de inflação para o mês de janeiro fica 0,78, o mais alto aí desde 2016, e as vendas no varejo ficam estáveis em novembro, e interrompe uma série de altas. O desemprego ainda fica aí na casa dos 14%, encerrado em novembro. Hoje, né, segunda-feira, dia 1º de fevereiro, né, volta aí aos trabalhos o nosso legislativo no âmbito federal, né, e com hoje já as eleições aí para o novo presidente da Câmara, né. Quem aí está cotado é o Balela Rossi, apoiado pelo Rodrigo Maia, e Arthur Lira, apoiado aí pelo presidente Bolsonaro. No Boletim Focus, praticamente quase tudo dentro da sua normalidade. O que chama atenção é uma questão do IGPM, que na semana passada estava sendo previsto para esse ano 5,52 de inflação, né, e saltou aí para 6,57. Então, isso aqui mostra uma certa pressão também no IPCA, como aconteceu em 2020, e, obviamente, isso pode ocorrer aí na elevação de juros já na próxima reunião do Copom, e esse que ainda se mantém estável nos 3,50 até o fim desse ano. A curva de juros, quando a gente vê aqui a questão da variação, houve aqui principalmente na parte curta e na parte longa, né, uma variação no âmbito positivo, né, ou seja, a curva fechou, né, mantendo praticamente estável a parte mais mediana, né, de 2 a 5 anos, né, então é uma parte que manteve mais estável, e aí teve essa inflexão na parte curta e na parte longa. O CDS, né, com uma elevação aí nesses últimos dias, né, que mede o risco do Brasil, e também nos Estados Unidos aí praticamente a curva de juro deles ficou aí estável, né, teve aí um momento que o curto prazo cedeu um pouco mais, né, assim como o longo prazo, semelhante ao do Brasil. E aí com isso, né, os indicadores, né, fecham aí da seguinte forma, né, CDI e RFM1 com positivo, né, 0,15 o CDI, 0,04 o IRFM1. Os prefixados de longo prazo, IRFM e IRFM1+, fecharam no negativo, 0,80 e 1,39. O da parte mais longa, vamos dizer assim, o IMA-B5 fechou com 0,11 positivo, já o IMA-B mesmo fechou negativo em 0,85, e assim o IMA-B5+, fechou em menos 1,69. Principalmente o IMA-B e IMA-B5+, vinha aí com uma perda até um pouco maior, né, e que agora, nesses últimos dias aí, teve um arrefecimento na questão da curva de juros, e aí acabou que recuperou um pouco, né. O IDKA fechou aí, semelhante ao IMA-B5, com 0,15% positivo. E o Ibovespa, principalmente na sexta-feira, deu uma puxada que até então não estava tanto, né, e acabou fechando aí em 3,32%. O SP500, né, em dólar, né, lá dentro do território norte-americano, ele fechou em queda, menos 1,11%, só que aqui, quando se converte para reais, ele fecha em positivo 4% devido à valorização do dólar frente ao real. Bom, mesmo que ainda um mercado um pouco incerto, ao que a gente ainda está mantendo essa carteira como está, a gente só está fazendo aí pequenos aportes em alguns RPPS na renda variável e também de uma forma bem conta-gotas, vamos dizer, pegar meio ponto, 1 ponto sobre o PL e tá fazendo essa aplicação, isso aqueles RPPS que estão tendo aí uma sobra de caixa, que se ter um momento de uma queda forte, ter de onde retirar, né, para não ter que buscar da renda variável aí possíveis resgates para fazer pagamento de folha, né. Então, nesse momento aí, os consultores estão entrando em contato com cada um cliente e explicando
Ô, pessoal, tudo bom? É o seguinte, acabou que deu um pique de energia aqui, e aí o vídeo encerrou um pouco brusco e tudo mais. Mas é o seguinte, sobre a questão da estratégia, né, dos investimentos na parte da renda variável, né, a gente está fazendo isso de uma forma personalizada com cada RPPS, né, de acordo com essa situação, tanto do perfil como também financeiro, né, então aí cada consultor vai estar entrando em contato, né, para explicar essa estratégia. E aí, no mais, a gente mantém a carteira como está. Essa semana aí promete ter uma certa volatilidade em vista devido à retomada dos trabalhos do Legislativo Federal, né, e essas eleições aí para o presidente da Câmara e do Senado, na qual o mercado já vinha já em janeiro com um certo estresse devido aí à postura sobre aumento ou não do tempo de contribuição aí nesse auxílio emergencial, que aumentando ainda mais as dívidas do Brasil, né? Então, diante desse fato, a gente vai mantendo vocês informados e qualquer tipo de dúvida, né, que tiver com relação à sua carteira, pode entrar em contato com o seu consultor, né, através dos e-mails, telefones e tudo mais, que a gente explique isso tudo da melhor forma possível, tá? No mais, um forte abraço, um bom fevereiro a todos nós e vamos que vamos.